Fala pessoal, tudo certo? Nutri Juliana Rocha por aqui e estamos na nossa segunda Nutri Class. Nessas aulas eu estou trazendo um pouquinho sobre como você pode transformar a sua paixão pela culinária e pela nutrição e poder preparar oficinas e aulas de culinárias presenciais aí na sua região. Seja nutricionista, seja chefe, enfim, para quem ama a culinária e quer fazer disso um negócio, assim como é o meu negócio. Então hoje eu trabalho como NutriChef e eu estou trazendo essas aulas um pouquinho para vocês conhecerem esse mercado, como vocês podem utilizar dessa paixão e também do seu conhecimento para poder aplicar, para poder fazer turmas, para poder fazer tipos de consultorias aí na sua região. E na nossa NutriClass 2, nós vamos falar sobre estrutura de uma aula de culinária. O que precisa ter? Então, muita gente assim, eu preciso alugar um espaço, como que funciona, os equipamentos, o que eu tenho que investir. Então, muita gente às vezes deixa de fazer esse tipo de consultoria porque pensa nessa questão do investimento, né? Então, tem o conhecimento, gosta de trabalhar com isso, tem muitas nutricionistas, assim como eu, que gosta dessa parte prática, quer fazer um diferencial aí para o seu aluno, para o seu cliente, para o seu paciente, né? Trabalha no consultório, quer fazer um diferencial, mas na hora de pensar onde eu vou fazer essa aula, porque é uma aula prática, a gente tem que pensar que precisa, né, de uma cozinha, como que vai ser o preparo das receitas. Então, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dessa estrutura. O que vocês precisam pensar na hora de poder estruturar aí e organizar as oficinas, as consultorias dentro aí do seu planejamento com o seu cliente, certo? Então, se isso é uma coisa que às vezes muita gente impede de começar a fazer, porque pensa realmente na questão da estrutura, né? O que eu preciso fazer. E o que eu vou falar aqui para vocês nada mais é do que a minha experiência, é o que eu sempre procuro na hora de organizar uma turma, na hora de ir atrás de um lugar. Então, o que eu penso na hora de fechar esse lugar, na hora de organizar aí, pensando na minha turma, certo? Então, sejam bem-vindos aqui na nossa NutriClass. Hoje, nossa aula, excepcionalmente, está gravada, mas a nossa aula aqui é de toda quarta-feira, às 17 horas ao vivo. Então, a Nutri não vai conseguir fazer ao vivo hoje, só hoje. Então, vocês não vão ficar sem a aula está aqui gravadinha e vou liberar no mesmo horário para vocês, certo? Então, para quem está vendo essa aula na quarta-feira, dia 30, às 17 horas, mas para quem também está vendo essa aula depois gravada, sejam muito bem-vindos. E o que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá? Estrutura de uma aula de culinária. Então, o que tem que ter uma estrutura? O que a gente tem que pensar na hora de fazer? Fechar uma turma, a gente vai falar um pouquinho também da questão da quantidade de alunos. Então, o que a gente tem que pensar na hora de organizar a parte, né, que a gente fala, a parte operacional, a parte ali de toda a estrutura realmente da aula. Espaço físico. Então, o que tem que ter nesse espaço físico, tá? O que tem que ter nessa cozinha? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre espaço físico, o local, onde que deve ser o local da minha aula, onde que eu posso fazer e realizar a minha aula, e também os equipamentos, utensílios que você vai precisar para preparar essa aula, né? Porque aqui a gente está falando de aula prática, aula de culinária, aula prática, então você vai precisar de alguns equipamentos e utensílios. E quais seriam esses? A gente vai falar também nessa aula de hoje, certo? Então, primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é em relação ao espaço físico. O que você tem que pensar na hora de fechar, né? Na hora de organizar uma turma, principalmente se for em grupo, né? O que você teria que pensar, até se for individual também, mas algumas coisas você tem que analisar dentro do espaço físico. Primeiro, se tem uma boa localização. O que é essa boa localização? Tem que ser num lugar chique? Não precisa, tá? Essa boa localização é para a pessoa ter um bom acesso a um estacionamento, mesmo que seja na rua, analisar em volta se a pessoa vai conseguir parar o carro, ou né, questão de segurança. Então, já aconteceu aqui, eu realizo minhas aulas à noite, no sábado, durante o dia, mas também eu tenho as minhas turmas noturnas, tá? Então, isso é uma das coisas que eu me preocupo bastante em relação à segurança.
Então, se você vai num lugar, você tem que olhar como que ele é, se tem segurança para você e para os seus alunos, né? Principalmente assim, vai ficar à noite, se tem uma coisa em volta, né? Até durante o dia também, tem lugares que é mais afastado, então tem que ver essa questão de segurança, se pode fechar. Então, quando eu vou fazer a aula, né, a gente fecha todas as portas, a gente fica do lado interno, se não tem ninguém, se não tem vizinho, então a gente fica trancadinho ali, todo mundo em segurança. E isso é uma das coisas que a gente fala, nossa, mas isso é uma coisa mínima. É mínimo, mas é essencial, tá? Ou, por exemplo, vai fazer uma aula noturna. Já aconteceu de eu precisar fazer uma aula noturna e ter um lugar o lugar era ideal, né? A cozinha ideal, tudo ideal, o valor do aluguel, tudo certinho. Só que a questão da segurança, o pessoal, eu, né, já pensei nisso, estava num lugar muito afastado, era um lugar, né, entre aspas, assim, que não tinha uma segurança, um lugar perigoso realmente. Então eu tinha tudo que eu precisava dentro de uma estrutura, só que a questão da localização e da segurança, mais assim pensando nos alunos, às vezes também ele fala, não quero ir lá porque lugar, né, não é de segurança, né? Então a gente também tem que pensar nisso em relação ao aluno. Claro, em relação ao aluno e a você também, né? Então sempre tem que observar em relação a isso, tá? Às vezes você tem um lugar ideal, mas a questão da segurança é muito afastado, não tem nem vizinho em volta, não tem parte de, enfim, de toda aquela proteção ali para você e para o seu aluno. Então essa é uma das coisas que a gente tem que observar, sim, é a questão da localização, tá? Também falando aqui um pouquinho sobre espaço físico, a gente tem que pensar, tem que ser um espaço, principalmente, eu estou falando aqui mais em relação às minhas aulas, tá? Então, as minhas aulas duram em média 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Então, a gente tem que pensar que tem que ser um lugar confortável, né? Se a pessoa vai ficar ali 4 horas com você num lugar desconfortável, né? A cadeira às vezes desconfortável, muito apertado, tá? Então, isso que você também tem que observar. Quanto que o espaço entre os participantes, né? Então, daqui dá um espaço entre os participantes, não vai ficar todo mundo exprimido, tem que ter um conforto térmico. O que é esse conforto térmico? O lugar não pode ser muito quente, mas também não pode ser muito frio, né? Então tem que ser um lugar gostoso, ter um conforto térmico. Porque se é muito frio, as pessoas não conseguem prestar atenção na aula. E se é muito quente também não, né? Fica todo mundo se abafando, ele com calor, e aí não fica legal também, tá? Então, a questão do local, você também tem que pensar na parte do conforto térmico, tá? Isso eu tô falando se você for locar um espaço. Se você for lá ver, já vou chegar lá na parte que tipo de lugar que você pode locar, mas a gente tem que pensar nessa questão também, tá? Tem um conforto térmico. Aqui na minha cidade é muito calor. Quando é calor, é muito calor. Então a gente tem que pensar, tem um sistema de ar-condicionado, porque é muito quente, né? Tem um ventilador, alguma coisa assim para refrescar um pouco, pensando nessa questão do conforto térmico, tá? Então é uma coisa assim como a segurança, a gente acha pequena coisa, né? Um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença na hora de planejar essa aula. Então, o aluno ele tem que se sentir seguro. Então, por isso que eu falo, tem que ser um lugar que ele se sinta seguro estar ali, né? Se sinta seguro, né? Queira estar ali. E também tem que ser um lugar que ele se sinta confortável, né? Que senão ele vai ficar ali numa aula de 4 horas, às vezes num banquinho desconfortável, enfim. Então, você tem que pensar nessa questão também. Eu, quando faço as aulas, se for um lugar que eu vou locar, eu penso tudo nessa questão, dou uma analisada, enfim. Mas já aconteceu das pessoas me convidarem para ir até a casa ou ir até a cidade para realizar essas aulas. E o que acontece? Quando você vai até, né, a pessoa te convida, então, acontece muito, por exemplo, uma pessoa quer que eu vou lá na cidade dela para fazer uma aula ali para um grupo de amigas, um grupo de tem muito essa questão de cooperativas, enfim. E aí ela fala, você vem aqui dar aula, eu, né, passo tudo certinho para ela, o que, que eu precisaria, o que, que é a estrutura, enfim. Só que aí, na hora que eu chego lá,
não tem aquela estrutura que eu, né, pedi, né? E aí você tá ali, tá todo mundo ali, você tem que realizar a aula. Eu já realizei aula em muitos lugares assim que eu falei, nossa, não vai dar certo, mas no final sempre dava. Mas essa questão me incomoda um pouco, principalmente a questão do conforto do aluno, porque eu, né, em qualquer bancada eu consigo realizar minha aula, o conteúdo tá ali, os ingredientes estão aqui, então eu levava tudo, os ingredientes, o conteúdo, enfim, qualquer lugar eu conseguiria dar aula. Mas o que me incomoda é saber se meu aluno está confortável ou não. E já aconteceu de eu chegar em alguns lugares e eu, né, perceber assim que não estava legal para o meu aluno, mas a gente já estava ali, estava todo mundo ali e no final dava tudo certo, tá? Mas é uma coisa assim que eu gosto também de observar em relação a esse conforto dos alunos, tem as cadeiras, a questão também da boa visualização. Então, se você pensando aqui no espaço físico, também a questão assim, que tipo de aula você vai dar? Eu, no meu caso, eu gosto muito de trabalhar com aulas shows. O que é aula show? Eu fico atrás da bancada, explico todo o processo, explico a função de cada ingrediente, explico todo o passo a passo e as pessoas ficam na frente ou do lado, observando eu fazendo preparo. No final, a gente, né, convida, ou entre uma receita e outra, depende do tipo de aula, eu chamo algumas pessoas para virem na bancada, colocar realmente a mão na massa, que isso é muito importante também. Mas, de um modo geral, as pessoas têm que ter uma boa visualização. Você tem uma lá no canto, você está aqui na bancada, ou a bancada é muito baixa, né? E a pessoa lá atrás não consegue visualizar, então você tem que pensar, a bancada tem que ser um pouquinho mais alta para todo mundo ter essa visão da aula. Então, essa questão também da visão é muito importante. Aqui entra também na parte de conforto, tá? Então, ela tem que ter a visão da aula, ela tem que ver o que você está, não ficar, né? Não conseguir enxergar o que a prof está passando ali dentro da bancada, tá? E também respeitar a capacidade máxima, né? Eu já fui em aula que tinha muita gente e aí fica muito apertado. Então, se a capacidade é para 10 pessoas, coloque 10 pessoas na turma. Se a capacidade é para 5 pessoas, coloque 5 pessoas na turma. Se a capacidade é para 5 e você colocar 10, vai ficar desconfortável, não vai ficar legal, tá? Vai faltar cadeira, isso não é bacana. Tem um lugar que eu faço que é um lugar pequeno, eu já sei que é um lugar pequeno. Ele tem uma capacidade máxima de 12 pessoas, não dá para colocar 13. Não dá. Não dá, eu já tentei uma vez assim, ai, Nutri, por favor, né, tem alguma vaga? Eu falo, não, gente, não tem vaga, porque não dá. Eu já tentei colocar uma cadeirinha lá no cantinho, não dá. Então, você respeitar a questão dessa capacidade máxima, tá? Se for para 12 pessoas, coloque no máximo 12 pessoas. Então, também você tem que pensar, eu quero fazer uma turma com 20 pessoas, por exemplo. Mas esse espaço, ele suporta 20 pessoas? Ou vai ficar todo mundo espremido um do lado do outro? Então, aqui também entra nessa parte de respeitar a capacidade. Você já planejar, eu quero fazer uma aula para 10. Eu, nas minhas aulas, eu gosto de trabalhar com uma média de 10 a 12, até no máximo 15 alunos. Já aconteceu de dar aula para 30 pessoas, para 25 pessoas. Já aconteceu. Mas eu prefiro trabalhar com turmas menores até por conta da atenção. E já trabalhei com 20, como eu falei, 25 pessoas. Então era um espaço grande, estava confortável para todo mundo. Só que é bastante gente para você conseguir dar atenção. Então eu sempre gosto de respeitar essa capacidade, até para você também preparar e montar a sua aula, tá? Então, espaço físico, resumindo, é a questão da boa localização, né? Ter um lugar para as pessoas colocarem o carro, né? Ver se tem segurança. Tem que ver a questão do conforto também para esse aluno e também respeitar a capacidade máxima, tá? E já vou falar quais são esses espaços físicos. Agora eu vou falar aqui do local, né? O que seria esse espaço físico? Aonde que você vai fazer sua aula, né? Onde você vai realizar aí a sua oficina, a sua consultoria. E qual que seria esse local que eu já falei? Que tem que ter uma segurança, né? Que tem que ser confortável, que tem que ter uma boa visualização. Pode ser um local que você loca por dia ou por hora, tá? Tem vários espaços gourmets, coworking, escolas de culinária. Então, tem vários locais que você pode locar, né? Já tem a cozinha estruturada, já tem a cozinha pronta. Você só vai chegar lá para dar a aula no dia que você marcou. Você não precisa locar
dedicar o mês inteiro e montar uma cozinha, estruturar toda uma cozinha para você poder realizar sua aula. A não ser que você queira utilizar para outros fins, quer fazer uma produção de algum produto, ou quer relocar, enfim. Se você quer fazer isso, se você tem isso para fazer investimento, beleza. Se não, você pode ver um espaço que você pode locar por dia, por hora, pelo período que você vai realizar a sua aula. Eu, no meu caso, tenho aqui, que eu faço várias aulas em várias cidades aqui da minha região, né? Perto aqui da região. Tem lugares, aqui na minha cidade, por exemplo, faço 2 aulas por mês. Né? Eu marco a agenda aqui de 2 turmas por mês, 3, mas geralmente são 2. Então, eu não vou pegar um espaço para 30 dias, sendo que eu vou usar 2 vezes no mês. E aí eu pego esses locais, né, escolas de culinária, associações, né, que eu coloquei ali parcerias com associações. Então tem a associação do diabético, tem a associação do celíaco, que geralmente essas associações têm um espaço gourmet, um espaço, uma cozinha que você pode realizar, né, que a gente fala que é cozinha experimental, que você pode realizar essas oficinas, tá? Então parcerias também, clínicas. Então, clínicas de estética, às vezes tem uma área legal, gourmet, ou até mesmo na casa do aluno. Então, como eu falei anteriormente, as pessoas às vezes me convidam para ir até a casa, ou é só para ela uma aula individual, uma aula personalizada e individual, ou uma aula em grupo de amigos, algumas pessoas ali que ela convidou quer realizar essa aula. Então, você pode ir até a casa do aluno. Mas, mesmo você indo à casa do aluno, como eu já falei, eu já tive muitas surpresas de chegar assim e falar, nossa, não tem as coisas que eu pedi, não tem nada. Então, para evitar surpresas, você pede para o seu aluno, para quem quer falar, Nutri ou ao chefe, enfim, quero fazer uma aula aqui de culinária funcional aqui na minha casa, um exemplo. Aí você pede para essa pessoa mandar uma foto do espaço, só para eu ver o que você tem aí, o que eu preciso levar. Então a pessoa vai mandar uma foto, você já mentaliza como que você vai organizar a turma, como que você vai colocar as cadeiras, se vai ficar em pé, se vai arrumar a bancada para as pessoas colocarem a mão na massa, mas você já consegue ter uma visão de quando vai chegar na aula. Então você não tem aquelas surpresas como eu já tive, de chegar a fazer uma aula de culinária e não ter as coisas que eu pedi, ou não ter aquela questão do conforto para o meu aluno, ou enfim, se chegar assim, você fala, nossa, né, mas eu, né, tô aqui, tá todo mundo aqui me esperando, tenho que realizar essa aula. Então, para evitar surpresas, qualquer um que for te contratar ou te convidar para realizar uma aula, peço para mandar fotos, né, para você ver o que tem, como que é, né, aí você fala, o que você não tiver eu vou levar de casa, enfim, que a gente vai chegar ali na parte dos equipamentos. Mas é muito importante você ter essa visão para você já chegar lá preparado para organizar a sua aula, tá? E evitar surpresas, como eu já falei. Então tem diversos locais que você pode fazer isso. É claro que a casa do aluno, ele não vai ter o custo de locação, então é legal, né? Tem locais que você paga o custo de locação, mas você vai pagar aquele custo de locação por aquele período que você vai usar. Então, o custo de locação entra ali no custo da aula com que você recebeu dos alunos, né? Você colocou ali já aquele custo de locação, de compras, né? De alimentos, né? Dos ingredientes. Então, isso tudo ali entra no custo que você vai pagar com o dinheiro que você vai receber dos seus alunos, tá? Você vai pagar na hora ali que você alugou. Então, você não vai pagar para deixar ele parado. Você vai pagar o dia que você for utilizar para realizar a aula, tá? Então, essa questão da locação por hora, por período, por dia é muito bacana por conta disso. Você só vai pagar se você usar, tá? A questão dos utensílios e equipamentos. Então, eu não tenho os utensílios, eu não tenho batedeira planetária, não tenho isso, não tenho aquilo. Você pode ver o que já tem. Geralmente, esses locais que você loca já tem uns equipamentos, mesmo que sejam aqueles equipamentos mais básicos, que são um forno, né, que você vai utilizar, um micro-ondas, um fogão, um liquidificador. Então, esses mais básicos, às vezes, esses locais têm. Mas, se não tiver, pode ser o que você tem em casa, tá? Não queira, que eu sempre falo, para cuidar,
para não ter uns equipamentos muito mirabolantes, para não ter aqueles equipamentos caríssimos, aqueles equipamentos industriais ou semi-industriais que o seu aluno não vai ter na hora de preparar lá na casa dele. Então ele vai falar, não deu certo porque eu não tenho aquele multiprocessador industrial que a prof tem. E já aconteceu. O meu processador, ele é um processador bom, mas não é um processador, né, industrial, semi-industrial. É um processador comum, mas ele tem uma potência um pouquinho melhor, porque eu uso bastante também. Então já aconteceu de aluno falar, no meu não deu certo porque eu não tenho processador igual da Nutri, né? Então eu falo, gente, meu processador é porque eu uso bastante, eu comprei ele, é um pouquinho maior, mas é um processador doméstico, não é um processador industrial, tá? Então acontece realmente do aluno falar que às vezes não dá certo, não vai tentar fazer na casa dele porque ele não tem aquele tipo de equipamento. Então os utensílios básicos de cozinha, né? O que você usa na tua cozinha, é o que o seu aluno tem na cozinha dele. É aquela colher a mesma, aquele ralador. Então, até o ralador de ralar abobrinha, eu tenho um ralador comum. Ele não é nem aquele apontador que hoje em dia muita gente usa, né? É um ralador comum, mas as pessoas queriam aquele meu ralador, um ralador simples, mas que eu utilizava na aula. Eles falavam, ah, que ralador legal, enfim. Então, essa questão da referência, quando você vai fazer uma aula, eles olham, ah, que legal que a prof tem isso, mesmo que seja simples. Então, tem que ser algo simples que a pessoa, se ela quiser, ela vai ter condições de ter aquele utensílio. Então, ela vai conseguir né, ter aquisição daquele utensílio, aquele equipamento. Eu uso muito mixer, aquele mixer de mão, né, de você colocar ali, bater, fazer um creme, enfim. Esses mixer tem de vários valores. O meu eu paguei R$ 50. Então, é uma coisa assim que é acessível para o meu aluno, tá? Você tem que sempre pensar nos equipamentos se é acessível para o seu aluno. Se for um forno aqueles forno, me fugiu o nome agora, combinado, né? Você vai usar um forno combinado, seu aluno não vai ter um forno combinado. Então, sempre pensar na questão dos utensílios ser básicos de cozinha, tá? Eu até nas aulas, algumas aulas, alguns utensílios básicos, como esse ralador, como vários utensílios em forma de bolo, aquelas de silicone, que é o utensílio básico que eu gosto de usar nas aulas. Eu levava algumas peças a mais quando eu ia comprar, comprava para os meus alunos. Ó, gente, eu tenho aqui, igual da prof, se vocês quiserem, porque é básico e as pessoas querem, né? É por isso que eu sempre falo, elas levam isso como referência, tá? Então, utensílios básicos de cozinha, sem pensar assim, em comprar muita coisa importada que seu aluno depois não vai ter para poder realizar, né? Lá para poder fazer, replicar a receita que você ensinou, certo? E aí chegamos na parte do checklist. Então aqui, o que é esse checklist? O que vocês vão fazer, né, para já organizar essa questão da estrutura? Então, já se for isso que você está né, você já está se planejando, está planejando para o próximo ano, né, o que nós vamos fazer no próximo ano, já começa a pensar na questão dos locais, tá? Então, faça uma lista de 5 possíveis locais para realizar a aula. Tem hotéis que tem espaço gourmet, tem coworking, tem associações. Faça uma lista de 5 possíveis lugares que vêm na sua cabeça para você realizar essa aula. A casa do aluno também pode ser aqui um desses 5 lugares, tá? Faça uma lista dos utensílios básicos que você vai precisar. Então, se você trabalha com confeitaria, você precisa daqueles batedor, né? Você precisa de uma batedeira, você precisa de alguns utensílios básicos para confeitaria. Se você trabalha com qualquer área que você trabalhe, você tem que pensar naqueles utensílios básicos. No meu caso, meus utensílios básicos, forma, eu uso muito forma. Forma de bolo, aquelas formas de silicone, forminha de muffin. Então, eu uso muito forma. Eu uso muito forno, faço bastante receitas no forno. Então, já tenho que pensar que eu preciso da minha forma, eu preciso dos batedor, porque a gente bate os ovos. Eu preciso de um processador, porque eu faço, né, trituro lá a couve-flor, trituro o queijo para fazer a pizza de couve-flor. Então, eu já imagino mais ou menos os utensílios que eu vou precisar. Então, faça uma lista desses utensílios básicos, tá? O que você vai precisar ali de utensílios básicos? Entre em contato com esses locais para ver o custo da locação. Então, você já começa, aqui já vai começar a pensar na estrutura.
né? Quanto que vai me custar fazer uma aula? E para você saber quanto que vai te custar fazer uma aula, a questão da locação já entra nesse custo. Então, se loca, por exemplo, lá, R$ 250, então esse é um custo da minha aula. Quantos alunos eu tenho que colocar ali, né, para pagar esses custos, tá? Então, se eu colocar de 10 alunos, R$ 25 é o custo da locação, tá? R$ 25 por aluno é o custo dessa locação. Então, você tem que pensar já também para fazer o planejamento aí da sua aula, tá? Então, a questão da estrutura não precisa pensar em montar, estruturar alguma coisa. Não, quero começar devagar, quero começar com personal diet, ir até a casa do meu aluno. Ir até a casa do aluno é sensacional, porque você usa os equipamentos que ele tem. Na hora que você vai embora, ele tem tudo ali, é dele. Então você vai falar, ó, eu usei o seu equipamento, isso é seu, né? Então você consegue replicar o que eu estou te ensinando aqui, porque você tem tudo que você precisa, tá? Se ele não tem uma coisa ou outra, você leva e fala assim, ó, eu falo para os meus alunos, esse mixer ele é essencial dentro de uma cozinha e custa 50, 80 reais. Então, é importante você ter, né, as pessoas conseguem ter aquisição porque conseguem ter acesso àquilo. É diferente de eu chegar e falar, não, você precisa de, por exemplo, na minha aula de massa sem glúten, eu utilizo o cilindro manual. É o cilindro manual, pessoal ali fazendo as massas, não uso o cilindro elétrico. Porque meu aluno não vai ter o cilindro elétrico, tem algumas pessoas que têm, mas eu não utilizo o cilindro elétrico na minha aula. Eu utilizo o cilindro manual, porque você tem que pensar no que o seu aluno vai ter na hora de chegar em casa, né? Se ele não tiver o elétrico, ele vai falar, não vai dar certo a minha massa porque eu não tenho o cilindro elétrico. Então você tem que pensar também nessa questão do acesso do seu aluno com os equipamentos e utensílios, tá? Então eu uso tudo manual, batedor manual, um equipamento ou outro, como eu falei, um processador, tem equipamentos mecânicos que a gente precisa, né? O equipamento ali realmente que a gente precisa tem alguns deles que a gente precisa para poder fazer, para poder triturar, então na mão ali você não consegue, né? A batedeira, coisas básicas também, mas um mixer, mas de um modo geral, não queira, né? Colocar tudo elétrico, industrial, que é o que seu aluno não vai ter na hora de realizar lá replicar a receita que você ensinou. Então, esse checklist dá para vocês já fazerem, para vocês já começarem a pensar, né? Pensar ali em possíveis lugares, né? O que eu preciso ter, porque às vezes você acha que precisa de muita coisa, né? E na hora de colocar isso no papel, você fala, nossa, é só isso, eu fiquei por muito tempo, ó, pensando no lugar para fazer a aula e tinha um lugar aqui pertinho aqui da minha casa, não dá 300 metros, e tinha um lugar ali, e eu pensando, onde é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como é que eu vou realizar, não tem lugar para fazer, não tem cozinha para fazer, enfim. Então, às vezes está perto, está mais próximo do que você imagina, tá? Veja os utensílios que você vai precisar, já visite esses locais, né? Às vezes lá já tem os utensílios, você não precisa se incomodar em ir atrás disso, e entre em contato com esses locais para ver os custos, né? Tem gente que cobra um pouquinho ali exagerado, tem gente que cobra um valor bem legal e bem acessível, então essa questão também do custo já dá para você ir pensando. E se você não quer ir atrás de lugar, não quer ver isso agora, pense na casa do seu aluno, né? Principalmente agora, que você pode ir lá, você vai fazer uma aula individual, fazer a parte de consultoria, seu aluno tem o cardápio. A gente vai falar também aqui nas aulas, o meu cliente ele vai no nutricionista, tá? E acontece muito aqui comigo. Eu sou nutricionista, tá? Mas os meus clientes, eles vão no outro nutricionista clínico. Então, eles vão lá, eles têm o cardápio em mãos, só que na hora de colocar em prática, o cardápio, a Nutri coloca, tem todo aquele capricho, né? De colocar ali as opções de preparo, filé de frango grelhado, não sei, né? Coloca ali as opções de preparo. Só que muita gente ali, né, às vezes fica só no cardápio e não tem criatividade de utilizar o mesmo ingrediente. Então, utiliza o mesmo ingrediente que a Nutri passou, só que a gente transforma a forma de preparo. Então, daquele mesmo filé de frango, como que ele pode fazer? Ele pode fazer ele grelhado, ele pode fazer desfiado, ele pode fazer uma receita baseado no cardápio que o nutricionista passou, tá? Então, você não mudou o cardápio, você não vai mudar a prescrição do nutricionista. Você só vai adequar em relação às receitas. Ó, o que
o Nutri passou aqui para o café da manhã, você pode fazer essa. Isso dá várias possibilidades. A pessoa não enjoa, ela vai ter mais criatividade, enfim, tá? Então você pode aí também pensar nisso e já começar a fazer os atendimentos na casa do seu aluno, fazer um diferencial aí e até mesmo essas parcerias com os profissionais nutricionistas, né? Ele entrega o plano alimentar, tem todo aquele capricho de calcular tudo certinho, e aí você entra com a parte prática ali de ajudar essa pessoa realmente a colocar a mão na massa. Certo? Então, já começa a pensar na estrutura, já começa a pensar aí em relação a aplicar esse conhecimento no seu negócio, que agora, né, a gente vai falar aqui em negócios, né, no seu negócio, assim como é o meu negócio. Hoje eu vivo, né, basicamente disso, de ensinar, de ser NutriChef, de dar aulas, de dar consultorias. Então também pensar aí no seu negócio e já começar a mentalizar e estruturar tudo isso. Certo? E nos vemos na próxima semana, quarta-feira, às 17 horas, ao vivo aqui, para mais uma NutriClass. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal e também deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Beleza? Beijo, pessoal, e até a nossa próxima aula. E esse arquivo em PDF aqui, eu vou enviar para vocês. Essa checklist eu vou enviar para vocês lá no canal do Telegram. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você acessar o canal do Telegram e receber esse PDF aqui do nosso material. Beleza? Beijos, pessoal, e até a próxima aula.